Você que estava acompanhando a Opinião Regional, continue com a gente que agora começa o NTV News. Patos de Minas confirma apenas 2 casos da Covid-19. Treinamento prepara moradores para a fuga caso barragem rompa em Patos de Minas. E mais. Mais de 1.200.000 eleitores mineiros ainda precisam regularizar o título de eleitor. O RT pede desculpas após rebaixamento. Cruzeiro se prepara para jogo decisivo contra Atlético. FPM lança projeto para atender demandas odontológicas de moradores de Patos e região. Entenda a diferença entre a vacina oferecida nos postos de saúde e a vacina das clínicas particulares. 396 casos notificados de dengue em Patos de Minas. Estado amplia a faixa etária que pode receber o imunizante contra a meningite C. O NTV News desta sexta-feira começa agora. Com um cenário ainda incerto, motoristas precisam lidar com a alta do etanol e dificuldade de obtenção de diesel nos postos de combustíveis em Patos de Minas. A alta nos valores dos combustíveis continua preocupando os motoristas. E o etanol, até então a opção mais viável para quem possui automóveis flex, está encarecendo nos postos de combustíveis de todo o país devido à escassez. Já há algumas semanas, desde que teve o aumento do preço da gasolina e do óleo diesel, o etanol vem subindo. Essa semana subiu muito. A justificativa diz que está tendo um pouco de escassez do produto. E com isso acaba refletindo no preço da gasolina também, porque ela tem 27% de etanol anidro e acaba refletindo um pouquinho na alta no preço da gasolina. Mesmo com a recente baixa do dólar, que deveria refletir na redução devido à paridade da moeda com os valores dos combustíveis, o empresário Fernando Queiroz afirma que a intenção da Petrobras é de segurar os preços. O dólar baixou muito, o dólar caiu muito, aí a Petrobras está justificando que não baixou o preço dos produtos porque tem escassez também. Se for importar vai ter um prejuízo muito grande. Então é sempre assim, Quando o dólar sobe, ela sobe imediatamente. Quando o dólar baixa, sempre tem alguma desculpa para não baixar os preços. Enquanto a instabilidade e constante alta prejudica o mercado de combustíveis, os consumidores precisam pesquisar por preços melhores, no intuito de economizar o quanto puderem. Olha, eu tenho andado, viu? Pergunto pro meu irmão que é Uber e ele me passa os lugares, os postos que estão mais em conta e eu vou atrás. Quando estiver perto, assim, mais próximo da casa, eu vou e aí abasteço. Outra preocupação é referente à redução da oferta global do diesel, que também resultou na alta do valor do mesmo. Quem utiliza o combustível já não considera mais viável, porém não vê muita saída. A alta do preço, os outros se abastecem, porque você tem que abastecer, senão você não anda, Não é verdade? O óleo diesel está sumido, Aquele dia que teve o aumento, nós ficamos aqui quase uma semana sem conseguir comprar óleo diesel, o S10, de modo especial. Essa semana estão com muita dificuldade e eu acredito que agora, no fim do mês também, nós vamos ter dificuldade de conseguir o S10. Em meio à alta e à escassez dos combustíveis, um respiro referente ao imposto sobre a circulação de mercadorias e prestação de serviços, o ICMS. Nós tivemos uma notícia boa, ontem foi aprovado por mais 90 dias o congelamento do ICMS da gasolina, do etanol e do gás de cozinha. A prorrogação terá validade até 30 de junho e a partir do dia 1º de julho será estabelecida uma alíquota única para o ICMS dos combustíveis. Os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram por unanimidade que é válida uma mudança promovida na Lei Maria da Penha em 2019, que permite que a polícia, num contexto de violência doméstica, afaste o suposto agressor da casa ou do local de convivência com a vítima quando houver risco à integridade física ou à vida da mulher. A alteração na lei foi votada em plenário do Supremo Tribunal Federal nesta última quarta-feira. A ação foi proposta pela Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB, contra a alteração legislativa feita na Lei Maria da Penha. A partir de agora, a polícia pode afastar o suposto agressor para proteger as vítimas de violência de maneira imediata. Porém, o juiz deve ser comunicado em 24 horas para definir se mantém ou não a medida protetiva, dando ciência ao caso ao Ministério Público. Essa regra só vai valer quando o município onde ocorre a situação não é de sede de comarca ou quando não houver delegado disponível no momento do acontecimento.
A Lei 13.827, ela inseriu na Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha, o artigo 12C, que flexibiliza que uma das medidas protetivas possam ser decretadas pela autoridade policial ou pela polícia ostensiva, como o senhor falou, não necessariamente a ostensiva. Talvez no local tenha um investigador da Polícia Civil e o delegado não tenha delegado no local, entendeu? Então, mas esse recurso, ele é muito específico, é numa situação extremamente emergencial. Nós não estamos falando aqui que o delegado de polícia, ele vai poder decretar medidas protetivas. Não, uma medida apenas, que é o afastamento do agressor, poderá ser decretado em situações muito específicas. Então, existem requisitos a serem obedecidos. Quais sejam? Primeiramente, a mulher tem que estar correndo iminente risco de vida ou a sua integridade física e psicológica e de seus familiares. No local, o município não pode ser sede de comarca, aí sim o delegado pode atuar. E para o policial atuar, além desses requisitos já ditos, também não pode haver delegado. De acordo com essa advogada, que faz parte da OAB Mulher e do Conselho Municipal de Direito da Mulher, a alteração feita na lei pode salvar vidas, já que, de imediato, a vítima não precisa esperar tanto pela decisão de um magistrado. Não sou uma pessoa, como eu posso dizer, otimista a ponto de dizer que todas as medidas protetivas são cumpridas. Tanto que a gente tem casos de feminicídio em que os agressores eles violam essas medidas. No entanto, a gente sabe que estatisticamente, depois da Lei Maria da Penha, houve uma redução no número de casos de agressão à mulher, de violência contra a mulher, justamente em decorrência dessas medidas protetivas. Então eu sou da seguinte teoria: se salvou uma vida, a medida protetiva ela é válida. A delegada da Divisão Especializada em Crimes Relacionados à Lei Maria da Penha, em Belo Horizonte, explica que a medida protetiva varia de vítima para vítima. Por esse motivo, cada situação deve ser analisada pelo Poder Judiciário. Em caso de descumprimento da medida protetiva, o autor pode ser preso, sem direito a responder em liberdade. Em uma situação de descumprimento de medida protetiva imposta, o agressor incide no crime de descumprimento de medida protetiva, previsto no artigo 24A da Lei 11.340. A partir do momento que ele descumpre essa medida, a vítima ou qualquer outra pessoa pode acionar a polícia militar. Esse suspeito, esse agressor, vai ser preso em flagrante e a medida é tão benéfica para a mulher, esse dispositivo 24A, ele é tão protetivo que, inclusive, em sede de delegacia, em caso de flagrante, não é possível arbitrar fiança. Só o juiz que pode tomar uma providência ou arbitrar a fiança no caso de o agressor incidir no tipo previsto no 24A da 11.340, que é o crime de descumprimento de medida protetiva. A medida pode evitar crimes de agressões, como também feminicídios, como no caso do dia 26 de fevereiro deste ano em JK, onde uma mulher levou 7 tiros do ex-marido, que não aceitava o fim do relacionamento. Hoje o homem está foragido da justiça e a família clama para que ele seja preso. Segundo a família, Janete tinha medida protetiva contra o ex-marido, porém um pedaço de papel não evitou que ela fosse assassinada na frente das netas. Também entendo que as medidas protetivas por si só, ou a Lei Maria da Penha por si só, ela não é o nosso principal instrumento. Apesar de ser a terceira lei mais bem elogiada no mundo em se tratando de violência de gênero. A questão é que nós temos que entender que violência de gênero ela depende de uma rede de enfrentamento. Violência de gênero, violência contra a mulher é uma questão de conscientização. Se o homem ele é criado, ele vive numa sociedade machista e ele não é reprimido nas suas atitudes machistas, reprimido quando eu falo não é só a aplicação da lei em si, é aquela conversa de boteco, por exemplo, onde ele faz uma série de comentários machistas e todos que estão ao seu lado apoiam, entendeu? Se você não tem um enfrentamento nesse sentido, isso constantemente vai acontecer. Nós vamos estar lá tentando aplicar a Lei Maria da Penha,
mas ele vai ser criado ou ele vai ser condicionado a entender que aquilo é normal, e não é normal. Foi um grande avanço aí para as mulheres vítimas de violência e também consagrou a importância do delegado de polícia que está ali diante dos fatos, que enxerga com proximidade a situação da vítima, o risco que ela está correndo e permite que esse delegado ou que o policial local tome uma providência muito emergencial e que poderá ocasionar aí na salvação dessa mulher. A gente muda de assunto agora e te mostra que um treinamento contra o rompimento de uma barragem foi oferecido por uma empresa aos moradores aos arredores da zona rural de Patos de Minas. O simulado preventivo é realizado na barragem de Rejeitos anualmente por meio de apoio do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e de outros órgãos do município. Por lei, a empresa ela tem que, por ano, uma vez ao ano, fazer um treinamento, né, de abandono das áreas, que chama de área de dam break, né? Caso ocorra um rompimento de uma barragem, por onde que a massa vai percorrer e poderá atingir aquelas casas, aquelas residências que estão naquela área. Segundo o Tenente Fernandes, o treino deixará a população apta para encarar uma situação real de rompimento de barragem quando a sirene soar. Então elas caminharão para os pontos de encontro, onde as equipes de resgate da empresa irá, né, assistir essas pessoas e certificar que na área por onde a massa poderá percorrer não ficará ninguém para não ser envolvido num acidente. Para o morador Edivaldo Silva, o treinamento foi muito esclarecedor. Eu acho que é muito importante porque nós não tínhamos conhecimento de nada que poderia se acontecer, né? E essa participação é bom, a gente vê o que pode ser feito, o que está fazendo, apesar que a companhia sempre tem nos apoiado muito através do Guilherme e tem só que agradecer por essa oportunidade de estar aqui presente. Inclusive, a simulação aumenta o sentimento de segurança dos residentes locais. Bem mais segura. A gente tinha muita insegurança, inclusive minha mãe. Ela ficava muito preocupada de a gente estar aqui, aconteceu alguma coisa, e a gente já leva para ela o que nós presenciamos aqui da palestra e ela vai ficar bem mais segura, para nós quanto para ela, para todos nós, né? O gerente industrial da empresa que realiza o treino reforça sobre a importância de compreender a logística do procedimento por meio de rotas e pontos estratégicos. O simulado de segurança é uma ação preventiva extremamente importante que tem como objetivo a gente identificar como é que estão a aplicação dos nossos recursos, né? Como o tempo de deslocamento das nossas equipes, o tempo de deslocamento até o ponto dos encontros e a aplicação dos nossos recursos nesse simulado de segurança. E é extremamente importante também para que a gente consiga envolver a comunidade e a gente consiga sensibilizar todos que cada um tem o seu papel nessas atividades de regime de segurança de barragens. Ele explica sobre a área de cobertura beneficiada com a simulação. A gente está participando do evento em torno de 40 pessoas, mas na área nossa de atuação, nós não temos nenhuma residência fixa, mas a gente está envolvendo 14 propriedades e 43 moradores. Vamos mudar de assunto? Mas é o mesmo assunto que você já deve estar cansado de saber que acontece aqui em Patos de Minas. Mas desta vez o registro é de outros locais. Esgotos que podem estar sendo lançados no Rio Paranaíba. As imagens foram feitas por um telespectador da NTV. O registro flagra o descarte de esgoto no Rio Paranaíba. Segundo o homem, os resíduos saem de uma estação de tratamento. Encostado na estação de tratamento, que eles falam que é tratamento de esgoto, tá aqui, ó. O homem também registrou o assoreamento. Olha esse assoreamento. Tristeza. Isso aqui não existia, não. E o rio tá esbarrancando já. Ele tá sendo aberto aí, ó. Tá uma tristeza ver isso aqui, ó. Outro flagrante de descarte foi registrado no bairro Padre Eustáquio. Ele tem esse ponto aqui agora, ó. Ele é escondido.
Ai! Mais escondido. Essa é mais um, agora vamos pro próximo. Primeira vez que eu vejo esse aqui seco, mas escuta o barulho. Então, existe um desvio de esgoto aqui. Não tá passando nesse, mas escuta o barulho, vê se dá pra escutar o barulho. Então o esgoto está escorrendo por outro lado. Na gravação, o homem ainda aponta que estaria sofrendo ameaça de processos. Tá aí, Copasa. Vocês estão falando que vão processar, né? Bora processar. Mas estragar o Rio Paranaíba, pelo amor de Deus, isso aí não. Ainda hoje, aqui no NTV News, você vai ver que mais de 1.200.000 eleitores mineiros ainda precisam regularizar o título de eleitor. E homem pede ajuda para realizar cirurgia de catarata. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, autorizou a abertura de inquérito para investigar o ministro da Educação, Milton Ribeiro. O procurador-geral da República, Augusto Aras, pediu ao STF a abertura da investigação após a publicação de matérias na imprensa sobre suposto favorecimento na liberação de recursos para prefeituras de municípios por meio da intermediação de 2 pastores. Os 2 também são alvo desse inquérito. Na decisão, a ministra também autorizou a oitiva dos citados e de 5 prefeitos. Na segunda-feira, uma reportagem divulgou um áudio em que o ministro diz favorecer, a pedido do presidente Jair Messias Bolsonaro, prefeituras de municípios ligados a 2 pastores. Em nota divulgada após a divulgação do áudio, Milton Ribeiro disse não haver nenhum tipo de favorecimento na distribuição de verbas da pasta. Segundo o ministro, a alocação de recursos federais segue a legislação orçamentária. A Procuradoria da República no Distrito Federal decidiu apurar o caso na esfera civil. Ontem, o Tribunal de Contas da União decidiu que vai realizar uma fiscalização extraordinária no Ministério da Educação. E o presidente Jair Bolsonaro confirmou que Valderice Santos da Conceição, conhecida como a Val do Açaí, nunca esteve em Brasília. Abre aspas. Pelo que tenho conhecimento, ela nunca esteve em Brasília. A Val mora no distrito de Angra dos Reis, fecha aspas, disse Bolsonaro durante live nessa quinta-feira. Val é apontada como uma funcionária fantasma no gabinete do mandatário quando ele ainda era deputado federal. Na terça-feira, o Ministério Público Federal enviou ação à Justiça Federal a Brasília em que pede a condenação de Bolsonaro e Val. Abre aspas. Ela nunca esteve em Brasília. Estou confessando aqui. O processo de improbabilidade administrativa em cima dela e de mim, mas dela, coitada, uma pessoa humilde, fecha aspas, comentou o chefe do executivo. Mais de 1.200.000 eleitores mineiros ainda precisam regularizar o título de eleitor em Minas. E o prazo para deixar tudo em dia para as próximas eleições termina no dia 4 de maio. A consulta para saber se tem alguma pendência na Justiça Eleitoral pode ser feita pela internet, no site do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Se tiver, é bom não deixar para a última hora. O prazo termina no dia 4 de maio. Até lá, há tempo mais do que suficiente para resolver. O eleitor que preferir e optar, em virtude da situação de pandemia ainda, fazer todos os serviços eleitorais, pode ser feito pela internet, no site do TRE de Minas, através do link Título Net. Então o eleitor pode solicitar a primeira via do título de eleitor, solicitar alteração do local de votação, alteração de endereço, tudo através do site do TRE pelo Título Net. Este prazo de 4 de maio vale também para quem vai tirar a primeira via do título de eleitor para votar pela primeira vez. É o caso de Ian, que vai entrar para o mercado de trabalho e precisa do documento. Além disso, ele quer participar da vida política do país. Bom, as eleições estão chegando e eu acabei de tirar o título de eleitor para mim poder
votar, fazer parte da democracia. O dia 4 de maio é o final do prazo também para quem precisa fazer a transferência de local de votação ou a atualização de dados pessoais. Mesma coisa, ou presencialmente no cartório, os jovens podem comparecer aqui no cartório, ou pelo site através do Título Net. Lembrando só de ressaltar que o atendimento no cartório, se for opção dele vir presencial, né, todos os eleitores, é necessário fazer um agendamento também pelo site do TRE. É preciso fazer valer o seu direito aí enquanto cidadão. Então, se você tem um título de eleitor, precisa regularizar, tem até o dia 4 de maio. Bom, agora você vai conhecer a história do João Batista. O homem sofre com catarata há meses. A catarata é uma enfermidade que causa uma perda na transparência do cristalino. Sendo assim, quem tem a doença pode ter uma visão mais turva, ser sensível à luz, além de também diminuir a visão noturna. João Batista foi diagnosticado com catarata e diz que há 8 meses tem sofrido. Tem 8 meses já que eu tô com as vistas ruins, 8 meses. Não tem, enxergando pouco, sabe? Tão ruim das vistas, viu? Tá só aumentando. Cada dia que passa tá aumentando, tá só aumentando, tá tampando as minhas vistas, sabe? Tá tampando tudo. Então, a gente, nossa, pelo amor, é ruim demais, sabe? Ficar cego. Para toda a vida acabou, né? Ele conta que a doença está interferindo as atividades normais do dia. E por isso, quem o ajuda nas tarefas domésticas é seu filho. Limpar a casa, ele que limpa, para lavar as louças, ele que lava. A minha vista não alcança nada, né? Fazer a comida ele que faz também. Não estou enxergando nada. No caso dele, o médico disse que é indicado a substituição do cristalino por lentes artificiais transparentes. Procedimento esse que demora entre 15 a 30 minutos e é considerado seguro. Mas João, por mais que quisesse realizar a cirurgia, que custa cerca de R$10 mil, conta que sua renda tem sido insuficiente, até para pagar as coisas básicas de casa. Uai, eu tô querendo dinheiro para me operar minhas vistas, né? Eu quero o dinheiro. Que a gente é pobre, não dá conta. O dinheiro que eu ganho não tá dando, não tá dando para acudir de armazém e açougue e mais os talão de água e luz, o dinheiro não tá dando. Sendo assim, ele conta com o apoio da população para realizar o sonho de enxergar de forma nítida novamente. Quem puder ajudar, ele aceita transferências e recebe o dinheiro em sua casa. Pode vir aqui trazer o dinheiro também. É Rua Zé Tunico, número 40, Coração Eucarístico. Depois do intervalo, Minas Gerais tem 2 representantes na Copa Libertadores e pela primeira vez haverá um clássico. E você vai ver a preparação do Cruzeiro para o jogo decisivo na semifinal contra o Atlético. Quase uma semana depois da queda para o módulo 2 do Campeonato Mineiro, a URT publicou nesta quinta-feira uma carta aberta à torcida. No texto, o clube cita tristeza e dor por causa do rebaixamento e pede desculpa aos torcedores. Nessa carta, a diretoria executiva ressaltou que os planejamentos para disputar a Série D já tiveram início para a montagem do novo elenco, inclusive nos próximos dias. Então, aí, a URT segue nesse destino aí, a Série D. E em comemoração aos 114 anos de fundação do Atlético, o clube já realizou uma série de comemorações nesta sexta-feira. Torcedores, diretoria e jogadores celebraram a boa fase vivida pelo clube em campo, com vários motivos para comemorar. Parabéns, Galo. Que venha muitas vitórias, títulos e conquistas. Parabéns, Galo. Que venham muitos anos de vitórias e conquistas. Parabéns, Galo. Que venham muitos anos de vitórias e conquistas.
Parabéns, Galo, pelos 114 anos de história, muitas conquistas. Espero que eu possa conquistar mais títulos aqui no clube e deixar ainda mais meu nome na história do clube. Um abração, fica com Deus. Parabéns, Galo. Que venham muitos anos de conquistas e vitórias. Parabéns, Galão da Massa, 114 anos de muitas conquistas e lindas histórias. Que Deus abençoe e que venham muitos e muitos títulos pela frente. E pela quarta vez na história, Minas Gerais tem 2 representantes na Copa Libertadores. E pela primeira vez haverá um clássico. Nesta sexta-feira, o sorteio da fase de grupos colocou Galo e América Mineiro na mesma chave. Bom, daqui a pouco a gente mostra essa reportagem. A gente mostra agora a preparação do Cruzeiro e Atlético que vão se enfrentar neste sábado. Cruzeiro e Atlético voltam a se encarar em São João del Rei neste sábado às 16 horas e 30 minutos. O jogo determina quem estará na final do Campeonato Mineiro. O espírito é de sempre, né? Espírito de decisão. Todos os jogos nossos são esse espírito de decisão. Desde o começo do campeonato que foi assim que a gente chegou até aqui. E em questão do jogo não vai mudar nada. A gente vai jogar do mesmo jeito que a gente está jogando. Implantar aquilo que o professor está passando pra gente desde o começo e fazer mais uma boa partida e sair com a vitória, né? Que é o que nós queremos para concretizar para chegar na final. A partida de amanhã no Mineirão é a segunda consecutiva nessa semifinal, o que aumenta a responsabilidade do Cruzeiro. Fazer as 2 partidas no Mineirão pra gente foi muito importante, né? Porque às vezes a gente vai jogar em alguns campos que não nos favorece a gente a fazer aquilo que a gente treina, né? Às vezes a gente tem que mudar nosso estilo de jogo por causa do campo, mas jogar no Mineirão foi muito bom pra gente essa oportunidade de estar jogando lá dentro, pra gente implantar aquilo que a gente vem trabalhando e aquilo que a gente vem fazendo bem que o professor tá passando. Nosso estilo de jogo é muito intenso, né? Do começo ao final, a gente tenta correr do começo ao final ali, que é o que o professor passa pra gente. E com a bola no pé, jogar sempre, né? Não perder bola boba. E sempre estar buscando a gol a todo momento, fazer o máximo de gol possível. E implantar tudo aquilo que o professor passa pra gente no dia a dia ali para fazer bem dentro do campo. A aposta é no coletivo do Cruzeiro para que possa confirmar a vaga na final do módulo 1 do Mineiro. Nosso grupo é muito fechado, né? Nosso grupo é um grupo de qualidade, é um grupo que ali dentro do vestiário ali a gente sempre tá todos junto, não tem aquela inveja, não tem nada aqui no nosso grupo, porque nós sabemos que a gente fechado ali, a gente vai chegar lá na frente feliz, comemorar tudo aquilo junto, né? E só desse jeito pra gente chegar junto no final lá. E sabemos que a união, né? A união é o que é essencial pro futebol hoje, né? Se não tiver a união no grupo, as coisas podem não ser muito boas. Então a união pro nosso grupo aqui é essencial. E a gente está cada vez melhorando mais, né, no grupo e está levando isso para a torcida também, que a torcida está vendo que a União está ganhando jogos também. O vencedor de Cruzeiro e Atlético enfrentará quem passar de Atlético e Caldense. Só de estar chegando na final, onde o Cruzeiro não estava vindo há um tempo, vai trazer muita confiança ao grupo. E isso mostra que o trabalho está sendo feito, né? O trabalho está sendo feito, bem feito, né? E isso está mostrando no campeonato. E se Deus quiser, a gente vai chegar na final também, fazer uma boa final. E lá na frente a gente vai comemorar bastante. Bom, agora sim você vai ver que pela quarta vez na história, Minas Gerais tem 2 representantes na Copa Libertadores. E pela primeira vez vai haver um clássico. Nesta sexta-feira, o sorteio da fase de grupos colocou Galo e Coelho na mesma chave. Chave difícil, né? Assim como as demais, não teria como escolher adversário sequer grupo a participar. O importante é estar
dentro desses grupos e conseguimos o objetivo principal da história do América. Então agora nós temos que nos preparar. É importante, creio que o fato de estarmos na chave junto do Atlético Mineiro, né, é importante, porque a nível de desgaste temos uma viagem a menos, até mesmo no deslocamento interno aqui dentro do Brasil. Isso nos favorece no sentido de planejamento, né, imaginando e pensando em Libertadores e Campeonato Brasileiro, também Copa do Brasil. Acho de suma importância esta situação, essa condição. Agora é nos prepararmos, né? Estamos numa fase de preparação importante para esse início de fase de grupos de Libertadores, já pensando, né, nesse primeiro jogo. E tenho a certeza que faremos aí uma campanha honrosa e buscaremos a classificação, sem dúvida nenhuma, de estarmos entre os 2 primeiros colocados a nos credenciarmos e passarmos à próxima fase. Um momento importante, né, um momento único nessa fase de grupos da Libertadores, em que respeitamos o co-irmão, né, que tem um excelente elenco, um grande trabalho de continuidade, mas que neste momento de Libertadores, claro que teremos que jogar num momento importante da história do clube e jogarmos sempre buscando a vitória. Eu acho que é um fato, né, que nos motiva pelo confronto dos últimos anos, em que podemos aí tirar lições dos confrontos anteriores para que se possa buscar esta vitória, e seria uma vitória também marcante e histórica dentro da Libertadores. Exatamente, temos buscado, né, qualificarmos ainda mais o jogo no corredor central, no último terço, na fase de finalizações, né, no corredor central, precisamos evoluir nesse processo, conseguimos melhorar no jogo de profundidade, no jogo dos corredores laterais, né, e agora, claro, que passa-se a uma segunda fase de preparação, a um momento importante também dentro da parte tática, daquilo que nós imaginamos como o trabalho a médio e longo prazo. Então a equipe vem evoluindo, vem trabalhando forte, com a chegada de alguns atletas ainda mais qualifica o elenco, que será importante para a temporada, não só pensando em Libertadores, como Brasileiro e Copa do Brasil. Mas sim, tratando de Libertadores, nós temos aí já um prognóstico de preparação, já temos aí com os adversários definidos, a observação, estudo e análise dessas equipes, onde nós vamos atacar estrategicamente os pontos fortes e fracos de cada equipe e trabalhar a nossa equipe em prol de cada estratégia de jogo, numa evolução tática individual dos nossos atletas. Bom, quem será que vai ganhar, em Atlético ou América? Enquanto essa previsão não chega, vamos ver como que fica a previsão do tempo para este final de semana em Patos e região. Óculos completo por apenas R$ 99,00. New Color, 3 óticas em Patos de Minas. Os dados meteorológicos do IMET mostram que faz calor e há possibilidade de chuva isolada no Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro. Em Patos de Minas, no sábado, as temperaturas variam entre 21 e 33 graus e domingo a máxima deve chegar aos 33 graus. Em Lagoa Formosa, a previsão é de mínima de 21 graus e máxima de 31 graus no sábado. E no domingo, máxima de 32 graus. Em Lagamar, máxima de 32 graus no sábado. E no domingo as temperaturas variam entre 22 e 32 graus. Em São Gotardo, mínima de 20 e máxima de 32 no sábado. E no domingo a máxima deve alcançar os 33 graus, variando entre 22 e 33. E em Rio Paranaíba, a máxima prevista é de 32 graus para o sábado, enquanto no domingo os termômetros devem registrar mínima de 21 graus e máxima de 33. Depois do intervalo, o Patos de Minas confirma apenas 2 casos da Covid-19. E você vai ver que FPM lança projeto para atender demandas odontológicas de moradores de Patos de Minas e da região. De volta com a NTV News, e a Faculdade Patos de Minas lançou o projeto Clínica de Urgência Ortodôntica, destinado às pessoas de Patos de Minas e da região que estão com demandas odontológicas. A ação é gratuita. O projeto Clínica de Urgência Ortodôntica da Faculdade de Patos de Minas tem como objetivo ajudar gratuitamente pessoas que necessitem de tratamento odontológico. Nós temos esse projeto
que foi criada a Liga de Endodontia aqui da faculdade. A Liga de Endodontia é para um projeto para canal. Então os meninos da faculdade eles vão se aperfeiçoando e melhorando a cada dia. Com isso a gente conseguiu trazer um projeto de urgência, que é para tirar a dor das pessoas da comunidade. Como só a UPA oferecia esse tipo de serviço, nós resolvemos criar ele aqui na faculdade. A ação permitirá que os alunos possam aliar a teoria com a prática. Eu sou um dos integrantes da Liga de Endodontia da Faculdade Patos de Minas e aqui a nossa rotina vai mudar bastante para melhor, porque a gente vai ter a oportunidade de ajudar a comunidade e também está aprendendo bastante com a disciplina de endodontia. De fato, a gente vai vivenciar aquilo que é aprendido na teoria, a gente vai vivenciar na prática, né? Colocando em prática todos esses conhecimentos que são adquiridos ao decorrer do curso. A clínica é destinada para atender pessoas de Patos de Minas e da região. Os atendimentos acontecerão às segundas e quintas-feiras. É livre demanda, né? A gente está essa semana iniciando o programa e estamos divulgando, sim, para toda a população de Patos de Minas e região, tá? Nós teremos os alunos no sistema de plantão. Os alunos estarão aqui disponíveis junto com o professor. Havendo a demanda, eles vão sendo atendidos. Mas, né, a pessoa também pode ligar no 3818-2300, pedir para falar na policlínica e poder avisar. Olha, eu estou com uma urgência e irei comparecer hoje, para que não tenha, talvez assim, saber melhor o horário, né? Que se eu posso ir agora, como que tá, para que tenha um conforto a mais de chegar aqui e já ser logo atendido, ou não ter que esperar muito tempo. Então eu vejo o quanto isso realmente, Patos estava carente dessa oportunidade a pessoas que não teriam condições muitas vezes, né, que estão aí sofrendo com dor, de estarem procurando serviço. E a gente está com várias outras ideias, nós temos várias ligas dentro do curso de odontologia. A Liga de Estomatologia hoje presta um serviço muito bonito aqui na comunidade, que é justamente dar o apoio aquelas pessoas que estão em tratamento oncológico. Então nós temos a laser terapia no curso, então eles fazem aplicação de laser terapia, os casos de mucosite, então eles têm todo esse trabalho social. E as demais ligas, saúde coletiva também, a Liga de Dentística. Então esses alunos estão muito bem engajados e cheios de ideias, e isso é o diferencial, né? A gente pegar o professor com vontade, o aluno que quer fazer, e a gente fazer um projeto bonito que vem atender, que vai ajudar muitas pessoas que necessitarem do serviço. O Programa Nacional de Imunização do Brasil é considerado um dos mais eficientes do mundo. Hoje são 20 vacinas oferecidas pela rede pública. Destas, 18 são para crianças e adolescentes. Mas tem sido frequentemente o questionamento sobre onde o filho vai vacinar. Afinal, a vacina oferecida nos postos de saúde é igual à vacina das clínicas particulares? Até o nascimento dos trigêmeos, Renata optou por vacinar o Rafa pela rede privada. Quando Fefe, Lala e Bia chegaram, receberam as vacinas que estão disponíveis no SUS. A mãe mostra bom humor e energia para manter um blog super comentado no Instagram. Mas também tem muita disciplina para organizar o calendário de vacinação dos filhos e assim levar informação precisa à pediatra. Eu anoto todas as vacinas, todas as viroses, todas as doenças, eu anoto tudo para quando chegar no pediatra conversar de uma forma, né, mais organizada, e cada um tem o seu cartão de vacina aqui direitinho e atualizado. Desde que nasce até os 14 anos de idade, a criança deve receber aqui no Brasil cerca de 15 tipos de vacina, com diferentes dosagens. Quase todas estão disponíveis de graça nos postos de saúde. Mas, apesar de abrangente, robusto e gratuito, o Sistema Único de Saúde não contempla todas as vacinas no Programa Nacional de Imunização. Há casos em que a vacina disponível na rede privada tem menores efeitos colaterais, como a tríplice bacteriana. A vacina pneumococo contra a pneumonia e otite tem proteção mais abrangente fora do SUS. E não há oferta gratuita para a vacina meningocócica B, para meningites causadas pela bactéria tipo B, no Programa Nacional de Imunização. Uma dose custa em média R$
500 nas clínicas privadas. Existem vacinas que não são contempladas no Programa Nacional de Imunizações e que apenas na rede particular que nós vamos ter. Por exemplo, a vacina contra o meningococo B. Ela ainda não é disponível no SUS. Apesar dessa deficiência, Braga reforça que o Programa Nacional de Imunização tem boa cobertura, desde que os pais cumpram o calendário. Eu quero confortar aqueles pais que não têm essa condição de repente, dar todas as vacinas, né, aumentando aí o espectro das vacinas. Ficar tranquilo que, fazendo um cartão do SUS completo, no tempo certo, adequado, a gente buscando aí cada vez a maior taxa de cobertura, e ela tem caído, mesmo sendo oferecido as vacinas de graça, né, nesse programa que já tem mais de 40 anos, isso é importante. Então, vamos tentar ampliar, mas se não der para ampliar, vamos fazer a do SUS e no tempo certo indicado para cada idade. Eu sinto seguro, sim, e são muitas vacinas, protege contra inúmeras doenças e a gente confia que a vacinação é segura, sim. A gente muda de assunto agora e fala da Covid-19. Um jornalista morreu a cada 2,2 dias por causa da doença no Brasil desde abril de 2020. Os dados do relatório produzido pela Federação Nacional dos Jornalistas revelam que em 699 dias, 314 profissionais perderam a vida durante a pandemia. O elevado número de óbitos coloca o país na desconfortável posição de recordista mundial em número de mortes de profissionais de imprensa por causa da Covid-19. Em Minas Gerais, foram registradas pelo menos 19 mortes. Vamos atualizar os dados da Covid-19 em Patos de Minas. O boletim epidemiológico desta sexta-feira mostra que 2 casos da doença foram confirmados em comparação ao informe anterior. Os casos ativos caíram, agora são 14, como você pode ver aí na sua tela. Apenas um patense está internado ocupando leito clínico e nenhum está internado em leito de UTI. Também nenhum óbito foi confirmado, tendo então 586 mortes em Patos de Minas desde o início da pandemia. Quanto à ocupação de leitos públicos por pacientes, nós temos aí 2,22% das UTIs e nenhuma ocupação nas enfermarias de Patos de Minas. A gente mostra também um boletim do total de leitos para todas as doenças, considerando as redes de saúde pública e privada. Nós temos aí 75,12% para leitos clínicos e 68,5% em leitos de UTI. E olha, até o momento o Patos de Minas tem 138.122 pessoas vacinadas com a primeira dose da vacina contra a Covid-19. 125.645 já receberam a segunda dose. 4.162 já receberam dose única da vacina e 85.376 já tomaram a dose de reforço. A gente muda de assunto agora, mas fala também de uma situação preocupante. Nós vamos aos dados da dengue em Patos de Minas. Segundo o informativo, são 396 casos notificados, 68 positivos, 5 já foram descartados. 323 ainda aguardam resultado. Para você que está em casa ter uma ideia, somente neste mês de março, 37 casos foram confirmados. E olha que faltam alguns dias para que este mês possa se encerrar. Para ter outra ideia também em relação a janeiro, foram 124 casos confirmados, 124 casos notificados e 14 confirmados. Mesmo antes de encerrar março, já tem notificação e confirmações de dengue em relação ao mês anterior, superando então o mês de fevereiro. Ainda hoje aqui no NTV News você vai ver a visita do deputado federal Reginaldo em Patos de Minas. Em visita a Patos de Minas, o deputado federal Reginaldo Lopes falou sobre a precariedade da saúde na cidade. Deputado federal pelo PT, Reginaldo Lopes visita Patos de Minas no intuito de prestar contas sobre a gestão.
Pautado por demandas de saúde, ele esteve no Hospital Regional Antônio Dias, onde avaliou a necessidade de ampliação e melhoria na carreira dos médicos contratados. Eu tive no Hospital da FHEMIG, lá tem um velho sonho de ampliação de leitos, né? Temos 120 leitos, tem uma expectativa de uma ampliação para 300 leitos, mas também ampliar os serviços prestados, né? Então eu assumi o compromisso de ajudar a habilitar novos serviços, mas tem alguns impasses, né? Tem uma falta de profissionais, em especial na área médica, pela dificuldade da carreira dentro do sistema da FHEMIG, que nós teremos que encontrar uma solução. Aí, nesse caso, é de competência do Estado, né? Questionado sobre a Santa Casa de Misericórdia, Reginaldo Lopes cita o endividamento de algumas entidades filantrópicas e fala sobre as dificuldades de subfinanciamento envolvendo o SUS. Eu acredito que o grande dilema do Sistema Único de Saúde hoje é resolver o subfinanciamento da média e da alta complexidade. Porque 70% em Minas Gerais, quem cuida são as entidades filantrópicas. E elas foram endividando no processo. E qual que é a minha solução, Caio? É que o Brasil deveria, então, ter dois olhares. O primeiro, resolver a dívida, que é aproximadamente 40 bilhões de 1.700 instituições no Brasil. Essa dívida pode ser absorvida pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e refinanciada, por exemplo, sem juros, com a taxa Selic no máximo. Mas poderia ser pago uma anistia, porque quem tem responsabilidade por esse endividamento das casas de saúde é o próprio Sistema Único de Saúde. O deputado federal acredita que o Brasil precisa atrair mais investidores para que possa subsidiar as demandas do SUS. Olhando para o futuro, o que eu estou propondo? Nós debatemos agora a questão do piso salarial da enfermagem. E esse piso envolve um orçamento de 16 bi. As prefeituras, estados, setor privado, têm capacidade de absorver esse aumento de investimento. Agora, o setor filantrópico, não. Então, nós precisamos criar uma rubrica específica, e eu proponho que seja no imposto de exportação de algumas commodities, para a gente fazer duas coisas. Primeiro, reindustrializar o Brasil, agregar valor nesse setor das commodities. O segundo é para resolver o problema do subfinanciamento do Sistema Único de Saúde no Brasil. Ele conclui que durante as andanças pelo estado, a microrregião seja uma das mais defasadas em relação à cobertura de saúde. Dentro do estado de Minas Gerais, das macro-regiões, talvez a região noroeste tenha a menor cobertura. Tem muitos vazios assistenciais em várias áreas. Agora na oncologia, na questão vascular, na questão da cardiologia. Ou seja, nós precisamos ter um olhar especial para a saúde na região noroeste, em especial para Patos de Minas. Com essa, então, a gente fecha o NTV News desta sexta-feira. Muito obrigado pela sua companhia. Nós fechamos esta edição com as imagens que marcaram esta sexta-feira em Patos de Minas. Eu te espero novamente no NTV News amanhã, às 19 horas. Uma boa noite para você e até lá.